dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora sobre esporotricose. A gente sabe, é uma doença fúngica. Aqui no Rio de Janeiro, uma das coisas que a gente mais vê na rotina clínica, né? Hoje em dia a gente sabe que não é mais apenas um fungo que causa doença. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, o que a gente mais tem é o Sporotrix brasiliensis, né? A esporotricose é causada pelos fungos da família Sporotrix, né, do complexo Sporotrix. O principal representante é o Sporotrix schenck. Antigamente era conhecida como a doença do jardineiro, porque é um fungo que fica muito na terra, né? Então, quando a pessoa ia cuidando da terra, tinha contato com plantas espinhosas, como roseiras, né, entre outras, acabava se arranhando e entrava em contato com o fungo. O fungo era ou inoculado pela própria planta, ou então, na ferida aberta, quando a pessoa ia mexer na terra, ela acabava se contaminando com o fungo. Com o tempo, isso deixou de ser uma verdade, né? Os gatos, por fazerem suas necessidades na terra e muitos gatos serem semidomiciliados, amolarem as unhas nos troncos de árvores e plantas, eles acabaram se contaminando pelo fungo e isso se disseminou. O grande problema são justamente esses gatos de vida livre e os gatos que são abandonados. Infelizmente, a gente ainda tem muita gente que vê, tá com uma feridinha, eu vou passar uma pomadinha, o gato não melhora, aquilo vai piorando, Eles abandonam, né? Botam o gato dentro do carro e levam lá para longe, e aí isso acaba disseminando a doença, e por isso a gente teve aí um surto no Rio de Janeiro há muito pouco tempo. Hoje em dia, pelo menos na minha rotina, eu vejo isso com menos frequência do que eu via uns anos atrás, mas ainda tem muito gato contaminado, tá? É uma zoonose, é de fácil contaminação, o gato briga um com o outro, eles passam a doença, e pra gente também passa, também faz uma doença feia, né? A gente vai falar disso mais pra frente. As principais formas de transmissão são pela arranhadura, pela mordedura e ainda existe a contaminação pela terra, tá? Isso não foi, não acabou não, continua acontecendo. Por isso que quando a gente vai mexer com jardim, com planta, com terra, é sempre bom a gente se proteger e usar luvas. O diagnóstico é bem fácil de fazer, né? A gente geralmente consegue pegar na citologia. Quando não consegue, a gente pode lançar a mão da cultura. A cultura acaba demorando um pouco mais de tempo, mas se você tem uma suspeita, coleta o material, manda para fazer o exame e vai tratando, tá? Não adianta a gente querer brincar de adivinhação. Isso aqui tem cara de esporotricose, ou isso aqui não tem cara de esporotricose. Porque muitas vezes acontece do gato não ter cara de esporotricose e ser uma esporotricose, assim como também acontece de o troço não ter cara e, não, ao contrário, ter cara e não ser uma esporotricose. Nós vamos falar dos diagnósticos diferenciais já já. Essa é a apresentação clínica em humanos. Essas três fotos da direita, a foto da direita e as duas fotos de baixo são minhas, foi quando eu peguei esporotricose, né? A foto de cima, vocês podem ver uma foto da internet. E o que eu vi quando eu peguei esporotricose? O médico não sabe diagnosticar, é uma droga. Eu tinha uma ferida aberta na mão, eu tive contato com animais com esporotricose, e quando eu percebi que a minha ferida não fechava e que eu estava tendo nódulos doloridos no braço, eu fui ao médico e eu expliquei a situação, expliquei que eu era veterinária, que eu tinha tido contato com animais doentes, e o médico falou que não, que aquilo não era esporotricose, né? Que aquilo era uma bactéria, que uma outra paciente dele também tinha isso e passou antibiótico que eu tomei, porque afinal de contas eu sou médica veterinária, eu não sou médica de humanos, e não adiantou nada, obviamente.
Então, eu procurei, na verdade eu procurei aqui o hospital veterinário na época, e o pessoal da Dermato fez os exames e tanto cresceu na cultura como apareceu na citologia o esporotrix. E aí eu tratei e ficou tudo bem. O máximo que aconteceu por conta desse intervalo de 2 semanas de antibiótico que eu tomei foi espalhar para a perna, né? Como vocês podem ver, fazer essas nodulações na perna vermelhas, mas não chegou a ficar dessa forma feia como na foto de cima, porque eu consegui fazer um diagnóstico relativamente precoce e entrar com o tratamento. Mas isso não é frequente na medicina humana, né? O pessoal tem aí uma dificuldade grande de fazer esse diagnóstico e de entrar com o tratamento precoce. Nos gatos a gente tem inúmeras formas de apresentação, né? Vocês podem ver nessa primeira foto, a gatinha, essa é a Chanel, ela tem essa lesãozinha no nariz. Essa lesão chegou a crescer, ficou maior, porque ela morava numa clínica, então ela não tomava remédio com frequência, era bastante complicado. Mas depois que ela foi adotada, a dona está com ela até hoje, e até hoje ela tem problemas com a esporotricose, mas a gente consegue controlar. Ela é uma gatinha muito suscetível a estresse, ela já é uma gatinha idosa, então o caso dela é um pouco mais complicado. Esses outros gatinhos, esse gatinho da direita, da doutora Vanessa, ele ficou super bem depois, ela tratou, eu não sei, eu acho que até tem foto dele depois. Mas ele chegou para ela nesse estado, todo comido de esporo, e a pessoa resgatou e tratou. As outras 3 fotos de baixo são pacientes que eu atendi. Esse da esquerda, ele estava todo cheio de esporo e ele estava muito magro, muito caquético. Acabou que a gente nem conseguiu realmente tratar ele. E esse da direita, o pretinho, também a gente entrou com o tratamento e ele ficou bem. Esse gatinho aqui já é um outro. Aqui, esse gatinho da direita, do olhinho azul, é o mesmo daqui, da doutora Vanessa. Foi já depois do tratamento. Olha como ele melhorou. Ainda tinha essa lesão feia, mas ele melhorou super bem. Enfim, isso é só para vocês verem. Esse daqui da direita de baixo, da doutora Aline, essa era a única lesão que ele tinha. Vocês podem perceber que isso não tem cara de esporo, né? Os outros até têm uma cara de esporo, mas esse daqui não tem. Esse daqui é a evolução daquele gatinho. Vocês podem ver aqui a foto de baixo da esquerda e a de cima da direita. É todo o processo de evolução. Aqui, mais um gatinho que não tinha cara, né? Se você olhar essa lesão do olho, não tem cara de esporo, né? E, na verdade, como ele tem essa lesão no nariz, poderia ser até uma criptococose e tudo mais. Esse gatinho, ele tinha um aumento no saquinho escrotal dele por conta da esporo. A gente tratou também, por um tempo a gente foi acompanhando, mas depois ele não voltou mais, então eu não sei nem qual foi o desfecho da situação dele. Mas e aí, o tratamento? Como é que a gente trata esporotricose? A droga de eleição continua sendo o itraconazol. Né? Antigamente se usava o cetoconazol. Hoje em dia a gente sabe que o cetoconazol não é muito indicado para gatos, né? Ele tem um potencial nefrotóxico. Então a gente não recomenda nem shampoo de cetoconazol, nada com cetoconazol para gato. Corticoide eu coloquei aqui porque, cara, eu já vi receita de colega passando corticoide junto com o itraconazol. Primeiro que isso não tem fundamento farmacológico nenhum. Tá? O corticoide ele interfere na ação do itraconazol e favorece o crescimento do fungo. Então, não existe um motivo para se passar um corticoide no tratamento de esporotricose. E acreditem, eu já peguei receita de colega com corticoide e itraconazol, assim como já peguei receita de omeprazol com itraconazol. Vale lembrar que o itraconazol ele não ataca o estômago, então não tem motivo para passar, tá? E além do que, o itraconazol ele precisa de um ambiente ácido para ele ter a sua função
bem atingida, né, para ele não sofrer interferência. E o que o omeprazol faz? Ele bloqueia a bomba de hidrogênio e acaba que ele alcaliniza o meio. Então, acaba prejudicando a ação do itraconazol. Não é recomendado fazer os dois juntos, certo? Então, a princípio, o que a gente tem é o itraconazol por via oral. Banho? Não se recomenda dar banho em animal com esporotricose. E a propósito, foi assim que eu peguei a esporotricose. Porque eu fui dar banho no gato com esporotricose, porque quando eu o atendi, ele tinha passado, segundo o tutor, 2 semanas na rua. O gato era lama e esporotricose, só. Então, para ele ter um pouco mais de conforto, eu fui dar um banho nele para tirar a lama que estava toda grudada no pelo dele, de luva, e acabei pegando a esporotricose dessa forma. Mas eu já vi também receita de colega recomendando banho com iodo. Gente, pelo amor de Deus, iodo queima a pele do gato. Tá? Iodo é uma desgraça, a gente não usa iodo para gato de maneira nenhuma, exceto, é claro, nas cirurgias, que a gente passa aquele iodo ali na povidine tópico no local da cirurgia, mas aquilo não vai permanecer ali, aquilo é só para fazer a limpeza para o procedimento cirúrgico. Então, não existe qualquer recomendação para dar banho em gatos com esporotricose, ok? Em alguns casos, pode ser necessário que se associe o iodeto de potássio, mas não é assim, começa direto com iodeto de potássio. Gente, o gato está resistente ao itraconazol. Não é bem assim que funciona. Antifúngico com o fungo não funciona da mesma forma que o antibiótico com bactéria. Né? A bactéria ela tem um potencial para criar resistência e ela passa essa resistência para outras bactérias por conta daqueles flagelinhos. Não sei se vocês lembram lá da microbiologia, da bacteriologia. Isso não acontece no fungo, ok? Para um fungo ter resistência a uma substância, isso é bem mais difícil do que para a bactéria. Então, antes de dizer que o fungo está resistente ao itraconazol, é importante fazer uma cultura com um antifungigrama. No meu caso, na minha experiência, eu nunca precisei associar o iodeto de potássio. Tá? Eu sempre resolvi esporotricose com o itraconazol. E eu já trabalhei com muita esporotricose. Eu já peguei muito gato vindo de outros colegas, até de dermatologistas, porque o gato simplesmente não respondia mais. E aí eu consegui fazer uma modificação na terapêutica, mantendo o itraconazol, e o gato respondeu ao itraconazol e ficou super bem. Atualmente a gente tem a opção de fazer o clotrimazol intranasal, é uma terapêutica nova que está sendo implementada com bons resultados, sem interferência de outras medicações, sem grandes absorções sistêmicas, então bastante seguro para o gato. Né? Eu estou começando a tratar uma paciente agora que é doente renal, tem doença intestinal inflamatória, uma série de outras alterações e tem esporotricose nasal. Então, eu entrei com o clotrimazol e estou aguardando, porque tem pouquíssimo tempo, então ainda não sei como ela vai responder. Mas, conversando até com a professora Heloísa, ela me mostrou alguns casos e ela teve uma excelente resposta com o clotrimazol. É muito importante que a gente dê orientações ao proprietário, tá? Principalmente sobre as formas de administração, os cuidados no manejo desse gato com a esporotricose e a higienização no ambiente. Né? A gente tem sempre que lembrar que o gato, quando tem a esporo nasal e ele espirra, ele está espalhando fungo pelo ambiente. E aí ele pode não só contaminar outros gatos, como ele pode se recontaminar com o tempo e dependendo da quantidade
de secreção que ele bota para fora, né? Às vezes sai até aquela secreção sanguinolenta, até nós mesmos podemos nos contaminar. Então, forma de administração. Se é medicamento oral, é muito importante que o gato engula o remédio. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já atendi uma pessoa revoltadíssima querendo fazer eutanásia no gato porque ele estava dando o itraconazol há meses e o gato não respondia. E quando eu perguntei como ele dava, ele me falou que abria a cápsula e botava as bolinhas de itraconazol na língua. Gente, nunca vai funcionar. Tá? O itraconazol é uma molécula bastante volátil, né? Ela se inativa com muita facilidade, principalmente quando está em contato com o ar. Você imagina em contato com a língua do gato, né? Com água e tudo mais, então não vai funcionar, tá? Não vai adiantar. O gato tem que tomar aquilo. Ah, eu posso botar na comida? Pode, mas você tem que ter a consciência de que algumas daquelas bolinhas vão ficar inativadas. Entendeu? Isso é muito importante. Ah, então como é que eu faço? O proprietário não consegue dar cápsula. Renê, eu faço quando eu vejo que é um proprietário que vai ter dificuldades em fazer a cápsula, eu mando manipular em líquido. E eu já recebi até ligação da farmácia de manipulação falando que não, mas vai perder muito da molécula, blá, blá, blá. Cara, eu vou perder menos da molécula se for manipulado em forma líquida do que se o proprietário resolver dar a cápsula e aí vai abrir a cápsula, botar num pedaço de pão, botar num pedaço de carne, porque eles inventam. Eu já tive o proprietário que queria botar o itraconazol no pão. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pesar os prós e contras, o que vai ajudar e o que não vai ajudar. Eu já tratei inúmeros pacientes com o itraconazol manipulado, inclusive gatos na minha rua, tá? Inclusive gatos com esporopicose nasal, e ficaram super bem. Agora, feito na dose, que é para o gato, armazenado de maneira correta. Não adianta eu manipular o líquido e largar o líquido em cima da geladeira, porque ele precisa ser guardado dentro da geladeira. Não adianta eu comprar uma cápsula de itraconazol e botar na prateleira do lado da janela da cozinha onde bate sol. Entendeu? Porque ele vai ser inativado. Beleza? O gato está cheio de lesão na cara. Então, vai sempre ter que usar luva para poder manipular esse gato, ok? Como eu falei para vocês, é importante a gente fazer um diagnóstico diferencial, por isso a gente faz os exames laboratoriais, porque pode ser um complexo granuloma eosinofílico, pode ser tumor. Vocês estão vendo esse gatinho aí da foto? Ele tinha essa lesão aberta no nariz, não era uma esporotricose, era um tumor. Esse gatinho, inclusive, ele não tinha... a gente tentou, na verdade, esse gato foi da época para fazer estágio, tentaram fazer químio, não teve resposta. Esse gato foi um caso horrível, tadinho. E, se eu não me engano, ele acabou sendo eutanasiado. Sarna, muitas vezes, pode confundir, porque o gato coça, faz ferida, coça mais, faz mais ferida. Então, às vezes, uma sarna pode ser confundida com esporotricose. Alergia mesmo, tá? Pode também confundir. A criptococose, que faz aquele nariz de palhaço. A esporotricose também faz um nariz de palhaço. Lesões traumáticas e automutilação, tá? O prognóstico, em geral, é bom, tá? E profilaxia é não deixar o gato ir pra rua, gente. Não vamos deixar. Gato não precisa ir pra rua. A gente tem que fazer o proprietário entender isso. Eu sei que é bastante difícil, dependendo da região onde vocês atuam, mas é importante a gente sempre explicar isso para o tutor, fazer ele entender que o gato ir para a rua é ruim, tanto para o gato como para ele, né? Que vai ter prejuízo com o gato vai ficar doente, o gato vai pegar de repente um esporo, uma felve, uma FIV, né? Pode ser atropelado, envenenado, e aí quem vai ter que gastar o dinheiro é ele, né? A menos que ele não se importe, e acontece, às vezes ele não se importa mesmo, mas
A maioria deles se importa, então quando eles se importam um pouco, mas quando a gente pesa no bolso, aí eles começam a se preocupar mais, né? É importante a gente tentar, mas eu moro em casa, como é que eu vou fazer? A gente dá opções, né, sobe o muro, bota a tela inclinada, ou, enfim, tem uma série de opções que a gente pode dar, de soluções que a gente pode dar para o gato não ir para a rua. E sempre, claro, falar da castração. Beleza? Alguma dúvida? Daqui a pouco a gente vai voltar com, se eu não me engano, PIF. Qualquer dúvida a gente vai falar na aula ao vivo. Beleza?